Boa noite, Bom, professor. Boa noite. bom, pessoal, então vamos para mais uma aula aí, né, da de manutenção de compressores. Na última aula, né, então essa é a última aula da UC, vamos falar, ela é um C bem curtinha, né? Depois a Boa gente noite, vai professor. para a parte de, opa, boa noite, a gente vai para a parte de instalação, operação, de sistemas de refrigeração comercial e depois vai para industrial. Vai ficar uma coisa ali mais completa aí. Aí a gente vai com isso Professor, para a reta final. a Pode. aula de hoje a gente tá abordando um QC. Manutenção de compressores, é a última dessa C. Deixa Certo. eu ver aqui. De fato é a última, é 16 e 23, é isso mesmo. Então, essa é a última. Ainda a próxima semana a gente já vai para instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial. A gente passa para. Que a gente viu a residencial no módulo passado, agora a gente vai focar na comercial e na industrial nesse módulo. É o bom agora, né, professor? Agora para a parte mais prática, mais densa aí, né? Bom, então, pessoal, nessa aula de hoje, o que que eu quero abordar com vocês aí? A questão nas falhas, né? A gente vai ver a análise de falhas nos compressores, né? Como detectar e também como fazer alguns testes aí. Bom, então um dos problemas que a gente tem nos compressores, que não pode em hipótese nenhuma, a exceção do compressor de parafuso, que ele pode suportar o refrigerante no estado líquido, justamente a questão do retorno de refrigerante líquido aí, né? É uma das coisas que a gente tem que evitar, né? Uma das principais causas aí de desgaste ou falha em um compressor, né? Então, seja ele succionando, né, depois que chega no evaporador, ou ele retornando, né, ou seja, de certa forma ele desligou e está vindo lá do condensador ali, de certa forma ele condensa e volta lá para o compressor, isso também pode gerar esse problema. Bom, e qual que é a causa desse problema de retorno de refrigerante? Pode ser principalmente pelo baixo superaquecimento, ou seja, não fez o superaquecimento adequado, ou seja, conforme a orientação do fabricante, principalmente na sucção do compressor, que a gente chama de compressão úmida, ou seja, ele está succionando o líquido. Isso não pode em hipótese nenhuma. Há outro problema, pessoal, uma outra falha comum em compressor é a chamada partida inundada. O que é essa partida inundada? É você partir o compressor com presença de fluido refrigerante no estado líquido. E pior ainda, né? Ou seja, além da sucção, dentro da câmara de compressão ele está líquido. Aí isso também é uma grande causa de falha nos compressores. Ocasiona também um golpe de líquido, né, professor? Justamente, o golpe de Ariete, né? De líquido. Já faz um estrago em coisa pequena aí, igual um compressor pequeno, imagina, né? Ó, a gente vê naqueles usinas hidrelétricas, né? Tanto que um catástrofe, parece uma bomba que explodiu ali, né? O superaquecimento excessivo, né? Então, por exemplo, o transporte de líquido, né? Igual o transporte de água, quer que seja, ou combustível, ou até gás no estado líquido, nos caminhões utiliza aqueles anteparos, né? Justamente, por exemplo, o caminhão movimenta, aí você freia, aí, por exemplo, vai todo aquele volume de líquido lá pro caminhão, até porque não é um fluido em estado líquido, né? Então ele se movimenta ali, ele está chacoalhando, por assim dizer, né? Ele pensa aquele golpe lá, tão catastrófico quanto bobina de aço, né? Aquelas bobinas que pesam ali 25 toneladas cada uma ali, ó, rola aquilo ali, vira um tsunami, vira um estrago, né? Então esse é, por exemplo, para manipulação aí da parte líquida. O outro problema que tem em compressor, pessoal, é o superaquecimento excessivo. Então, esse superaquecimento, né? Então, claro, tem que ser aquele dentro do ΔT
que o fabricante determina, mas se você for além, não, eu vou colocar um superaquecimento a mais para garantir. Opa, se você superaquecer demais, a gente tem que lembrar uma coisa: o compressor ele já comprime, então, ou seja, já leva pressão e temperatura. Se você superaquecer demais, então ele vai para uma temperatura além. Então, essa temperatura além, o que, que ela pode acontecer? Rompimento do filme lubrificante. No Aí rotor também, né, professor? aquela No temperatura de rotor macho e operação, fêmea. justamente, e aí por exemplo, o lubrificante já extrapola ali a temperatura de operação. Aí você rompe o filme lubrificante, você queima ali o óleo, né? Ou você pode ali Carro de alterar lubrificação, né? alterar as, Só, as características físico-químicas, principalmente a lubricidade, né? e o valor só Pode desse falar aí. rotor, professor. Hum? O valor desse rotor é um preço quase de um compressor desse aí, né? Um rotor macho e fêmea. Não, mas esse rotor aí que você está falando é o parafuso, né? Os parafusos, isso. É quase um Não, preço dele. mas é porque também ele a, tem diz a precisão ali dos dois rotores, né? Eles têm que ter é quase um engrenamento, né? Eles têm que engrenar perfeito então assim, a fabricação dele é bem precisa, né? Então você é um material mais nobre, a precisão ali de curva tem que ser a precisão ali para dar o encaixe perfeito dos dois tem que ser quase que, então assim, são materiais mais nobres, E ele também, o processo de fabricação dele é bem diferenciado, por isso que ele é professor, mais caro, né? Por isso que ele é e ele bem, também tem um tempo de manutenção nele, né? tem, Tem um tempo de sem manutenção dúvida, nele, né? até porque tem um ajuste, né, para não Um ajuste. ter a folga dentro, principalmente porque é eixo, né? Aí eixo tem que ser Isso, a parte ali de somente balanceamento, rolamento, né? isso. O desalinhamento também é outra coisa que tem que ser observada, né? Nesses compressores aí. Então, qualquer compressor, né? Então, se eu romper o filme lubrificante ali, você desgasta, né? Os componentes, principalmente os componentes mecânicos. Outro problema comum ali, né, de causa provável de dar muito problema em compressor é a lubrificação inadequada. Então, é utilizar o lubrificante incorreto, né? Ou simplesmente negligenciar ou fazer a manutenção de forma inadequada. O famoso lá, vou comprar esse lubrificante aqui, serve para todos os compressores. Ei, toma cuidado com esse negócio aí, vamos te Isso é falar, o serve para pesadelo todos, do, isso é o pesadelo do técnico, professor. não existe peça coringa nesse negócio, não. Essa semana eu fui lá na Paraíba, eu fui ver um Chile da Itachi. Ele tava dando um retorno de líquido, ele tava dando. E aí terminou obstruindo o filtro de pedra dele. Tava todo sujo. Não fez a troca do filtro. Saturou. Foi, aí ele saturou, foi. Aí pensa na bagaceira, viu? Hum, Serviço que era para ser mais ou menos de 5 horas, foi quase 10 horas em execução. e a pressão também triplicou, E a né? pressão, isso. A pressão para É, deixar tudo pronto. tudo pronto, naquela agonia, e o E, diretor lá da empresa lá em cima, lá, pensa na agonia. imagine, mano, né? Mas também E é foi, mais aí pra você grande, ver, hein? e você vê assim, né, filtro, né, nossa, você pensa assim, uma coisa, pô, assim, negligência, mas é até nos deixa aí, né, é um simples filtro, né, e o filtro baratinho, né, só fazer a troca ali, faz periódico, você não monitorar uma coisa, e você vê que, claro, tem os problemas, eu vou para a parte mecânica geral, né, a gente pensa, nossa, mas os problemas grandes, complexos, mas geralmente esses problemas que são mais complexos parte de algo que sim poderia ser relativamente simples, né? Não estou falando que não é tudo é simples, não, né, pessoal? Tu diga assim, porque se você vai, como diz, fazendo, né, a gente vai fazendo aquela análise de causa raiz, aí você vai ver mesmo a causa raiz, você vai ver, nossa, se tivesse feito uma coisa simples ali, você evitaria todo esse problema ali, né? Ou a máquina parar, ou a máquina ter uma vida mais longa, né? Você vê, uma troca de filtro aí, ó.
Não tô falando que é não, hein, Cristóvão, não foi, mas uma provável Foi, causa aí é esse problema desse filtro aí, pode ter. foi, saturou lá, uma bagaceira. O problema do filtro aí, se tivesse trocado, provavelmente não teria dado o problema, né? Eu tô falando uma Isso. causa provável, né? Não tô falando que não tem como afirmar que é, né? Até Aí ainda porque isso aí a gente. prejudicou, ainda deu um arranhão ainda no rotor macho, na fêmea, ainda pegou o rolamento do axial, né? O Aí, ó, axial aí do. já. Eu só agora foi trabalho, viu? Foi trabalho, que teve que buscar a peça em Recife, nas agonias, é peça. Mas já conseguiu botar, tá rodando lá. O gás lá é 402B. Eu não conheço, mas se você vê esse arranhado, só esse arranhado aí, o arranhado foi profundo ali nos rotores ou não? Foi Mas. não, professor. Não foi muito, muito não. Só foi um arranhãozinho de um pouco. Aquele arranhão, um pequeno arranhão, né? Foi esse arranhão muito não, que prejudicou não. Agora, o rotor Entendi. axial foi bagaceiro, né? Bagaceira Entendi. danada. Mas conseguimos estar rodando lá, graças a Deus. Foi 6 mecânicos para mexer nele. Ah, mas esse bicho também é o Foi. tamanho da. O peso também, né? Vai 800. ser. Isso. Só de Haja. óleo foi quase 80 litros de óleo. Acho que óleo mineral Normalmente parece água. depende do porte também, né? Esse aí vai quantos É. litros desse aí? Senhor, Vai quantos litros aí? Só por curiosidade. um compressor desse, mais ou menos, ele pega uns 40 litros, pessoal. Vai coisa demais, hein? É. É porque ele é muito, né? O porte dele é enorme, né? Esses parafusos é Isso. um trambolho, né? Parece um motor. Você olha, ele É. parece Mas aqueles assim, compressores, mais parece ou aqueles menos eles motor. pegam um 283 litros. Mais ou menos eles pegam, né? Mas sendo que tinha óleo no sistema, aí ficou mais melhor de fazer a troca, né? Não contaminou 100% não, aí teve que lavar. Foi uma agonia. Só de garrafa 141 nós gastou 6. Ah, imagino, cara. Quatro garrafas de nitrogênio, 10 metros cúbicos. Foi uma agonia danada, viu? Os- Pressão, foi pressão e pressão psicológica e pressão fisicalmente. Ah, mas pelo menos quando o trabalho lá está concluído, pelo menos dá aquela sensação de alívio, né? Você fala, rapaz, foi, mas foi bem feito, conseguiu fazer, né? Bom, Isso aí que é bom a gente continua. concluir. Não, graças a Deus, não deu certo aí. Cara, pressão ali, mas como diz, né, cara, dá aquela. Agora pode É. respirar, né? E a Bom, fadiga, aí. professor, é muito, viu? Imagino, imagino. Fácil não. Aí a gente tem os problemas de golpe de líquido e os problemas elétricos, né? Que é questão de falha componente elétrico, né? O enrolamento, somente a parte elétrica ali de fato. Bom, então, pessoal, a gente tem que ter um conceito da manutenção, entender os conceitos, né? Então, o que que é sintoma, né? Sintoma é qualquer alteração da percepção do normal, então isso depende da experiência do operador. A causa, né? Aquilo que determina o acontecimento, né? O agente ou motivo, e a falha, né? Que pode ser definida como uma cessação da função ou de um item ou a incapacidade de satisfazer o padrão de desempenho de um item. Elas podem surgir por diversas razões, então erro de projeto, construção, instalação ou uso, envelhecimento, desgaste, corrosão, então são, né, inúmeros aí as fontes de falha. E também a gente pode separar em diferentes grupos os tipos de falha. Então, por exemplo, o local de ocorrência, o projeto e uso do sistema, tipo de falha e natureza da falha. Bom, então para detectar essas falhas, pessoal, a gente utiliza alguns métodos, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aí é o método de análise e solução de problemas, chamado MASP, né? O que que indica esse MASP? Bom, ele é usado em qualquer área, então ele é um caminho ordenado, ele é composto de passos pré-definidos para identificar o problema, né? Então, eu primeiro identifico, caracterizo, testo hipóteses e encontro uma causa fundamental, aplicando a respectiva solução com um bloqueio de causas, né, de forma então que não haja reincidência, o famoso retrabalho também. E
A gente tem que entender, pessoal, que o MASP ele ajuda a identificar o problema e sua causa. Claro, mas ele não ajuda a resolver, mas que de fato que depende de conhecimento técnico, né? Então, claro, vai depender da expertise de quem está utilizando a ferramenta. Então, aqui a gente tem um fluxo, ó. Então, a primeira fase, eu identifico. Né? Identifico o meu problema, defino claramente o problema, né, e reconhecer sua importância. Então, o que que aconteceu aquele problema? Qual que é o problema de fato? Depois eu observo. Então, eu vou investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sobre vários pontos de vista. Então, já posso pegar aí, Christopherson, mais ou menos o que vocês fizeram aí, né? Então, define um problema, claro, só que aqui eu Isso, estou professor. falando de forma separada, mas isso aqui a gente faz praticamente ali quase tudo junto e misturado ali num tempo bem mais hábil, né? Então, claro, quanto melhor a experiência da equipe, né? Então, quanto melhor a equipe, mais entrosada, é melhor a gente fazer isso daí. Isso. Então, depois, por exemplo, É até mais rápido. a gente analisa, então descobre, testa e confirma a causa ou as causas fundamental, a causa fundamental ou as causas fundamentais. Analisei, então agora eu elaboro um plano de ação. Eu elaboro um plano de ação para bloquear as causas fundamentais, eliminando seus efeitos, de forma que não gere uma reincidência. Então, de certa forma, estou fazendo ali uma causa raiz. Depois eu executo, né, divulgo esse plano para os envolvidos. E se já tiver todo mundo envolvido ali, isso já nem tem necessidade, né? Então, você já executa de fato ali. Verifica os resultados, né? Então, esse bloqueio foi efetivo, provavelmente esse bloqueio, como ali está falando, um bloqueio não necessariamente você está solucionando um problema, você só está dando um paliativo ali de forma que aquilo não ocorra de novo. Então, eu verifico, padronizo, né? Vou prevenir contra o reaparecimento do problema e recapitulo todo o processo de solução para um trabalho futuro e descrever o resultado. Aí você joga isso para um PDCA, né? É uma outra ferramenta. Então, uma ferramenta de melhoria contínua. Então tá aí as etapas do MASP, né, do método de análise e solução de problema. Então eu defino o problema que está analisado em função de sua maior representatividade, ou seja, aquele que representa o maior dano, né, ou o crítico, o nível de criticidade. Geralmente a indústria ela classifica, né, classifica esses problemas por nível de criticidade, até para melhorar a resposta da própria equipe de manutenção. Então, para isso, né, o impacto no processo industrial, frequência e o modo de ocorrência são analisados. Então, isso é devidamente documentado e essa estatística ela é amplamente trabalhada na indústria, até para poder ter é, melhores indicadores ali e as melhores tomadas de decisão. Então, para auxiliar nessa hierarquização dos problemas, é usual a utilização do chamado gráfico de Pareto, né, que é aquele do 80-20. Então, ele apresenta por ordem de importância a contribuição de cada item para o efeito total, né, ou seja, cada item vai ter um impacto ali. Então, ele consegue, vamos dizer assim, distribuir melhor esses pesos de contribuição, né? Então, por exemplo, de ordem de É, importância, que vamos dizer assim, destrincha o problema, que cada um ali contribui para a ocorrência daquele problema, né? Então, ele direciona os esforços para realmente o que é importante. Então, dá para você ver onde é mais crítico e é menos crítico ali, né, na máquina. E o que os melhores resultados são obtidos atuando nos dados das barras mais altas no gráfico, como eu falei aqui, né? Então, por exemplo, ó, o defeito 1 aqui, ele me dá maior incidência, o defeito 2 é menor, então eu vou concentrar, claro, mais aqui. Claro, não vou deixar de lado os outros defeitos, né? Por mais que eles possam ser, vamos dizer assim, desprezíveis num primeiro momento, mas eles podem também se tornar impactantes ali, principalmente a longo prazo. Então, claro, eu vou ter aqueles maiores esforços, onde tem maior defeito, me dá maior problema, principalmente criticidade. Pode ser que esse defeito aqui, ó, ele seja recorrente, mas o nível de criticidade ali, ó, então vou falando, depende muito da calibração, né? E o outro é a observação. Então, é a coleta de dados para eu caracterizar o problema. Então, tem que avaliar o local, o tipo de falha, aspecto das peças, sintomas prévios, condições climáticas e verificar o histórico de parâmetros operacionais e manutenções. Dados de projeto, carga operacional, qualificação de operadores, entre outros. E aqui é importante, pessoal, os registros fotográficos e a descrição do modo de falha.
Então, junto ao depoimento dos operadores e manutentores responsáveis. Para auxiliar, então, na observação, a gente pode utilizar algumas metodologias de apoio. Bom, a outra ferramenta que a gente tem, pessoal, é o Brainstorm, né? O Brainstorm, a gente chama aí de, traduzindo, é o famoso tempestade de ideias. Então, ele é uma reunião a qual são convidados profissionais que têm contato com o equipamento a ser analisado ou presenciar a falha, de modo que eles expõem ideias para a solução do problema sem distinção ou crítica, né? Então, o brainstorm parte do princípio de que quantidade gera qualidade. Geralmente, pessoal, esses brainstorms aí faz com pessoas até que não são envolvidas diretamente com o assunto, para até poder dar uma outra perspectiva, porque ali a gente, né, por mais que a gente seja especialista, entenda, a gente meio que assim pensa muito sem ser fora da caixinha. Alguém que tem nada a ver pode pensar alguma coisa, ó, a gente não havia pensado, não tinha pensado nisso, ó, é uma ideia a ser analisada. Então, primeiro você tem aquela tempestade de ideias, aí você vai filtrando aquelas ali, não vai falar, não, essa aqui não, essa aqui também pode descartar, até aquela ideia que você falou, opa, aquela ideia ali que outra pessoa deu interessante, você pode utilizar ela também e trabalhar em cima. Achar, opa, tá aí uma provável causa de trabalhar em cima dela. Bom, então, pessoal, os participantes então, têm que pertencer às áreas distintas a ser convocados. Estou falando, quanto maior a variedade de pessoas, melhor. Então, falando, até aqui não se olha, por exemplo, a questão da ideia. A ideia está estapafúrdia. Não, no primeiro momento desse brainstorm, na verdade, no momento nenhum do brainstorm existe ideia fora da ideia. Desculpa a palavra, ideia idiota, pessoal. Sempre pode ser algo que pode ser verificado, né? Esse é um bom princípio aí do brainstorming. Pode ser usado ali, por exemplo, para verificar uma causa raiz, ou tá, isso aí para qualquer área, projeto, manutenção, até vida pessoal, isso aí vai também. Bom, e depois, pessoal, outra técnica que a gente tem aí é o chamado diagrama de Chikawa ou espinha de peixe, né? Então, ele também é utilizado para chegar à causa raiz de uma falha. Então, ele distribui as possíveis causas de acordo com suas categorias, composta pelos 6 M's, que é método, máquina, mão de obra, meio ambiente, material e medida. Então, a gente tem um efeito aqui, a gente pode destrinchar. Então, o que é de material? O que é relativo à mão de obra? O que é relativo ao método, ao meio ambiente, à medida ou do próprio efeito, né? Ou, né? Então, que é o que a gente vê os 6 M's, né? Método, né? Professor Anderson, Ou no caso sim, pode falar, Elisa. haveria condições de o senhor, nesse conteúdo aí, o senhor dar um zoom para melhorar, só para a gente acompanhar melhor, Claro, se deixa eu há ver essa se possibilidade, se houver. Isso, deixa eu está aumentar o melhorando. zoom. Vou aumentando mais o zoom aí, tá bom aí, pessoal? Vamos enxergar aí. Tá melhorando É, é, significativamente. deixa eu colocar num 160 aí, acho que é melhor aqui, fica para enxergar aí, pessoal. Só para Já deu uma melhorada legal. aí, então vou. Beleza. Não, então aqui, pessoal, continuando aí, né? Como eu falei, ele pega nesses 6 M's aí. Esse é um dos mais utilizados na própria manutenção, né? Esse diagrama de Chicago. O outro método que a gente tem aí é o 5W, né? Os 5 porquês, na verdade. Tem o 5W2H, mas esse aqui é o 5 porquês, né? Ele pode ser também utilizado como apoio ao MASP, né? Que é o método de análise e solução de problemas. Então, ele se desenvolve a partir de uma reunião, né, de um brainstorm, por exemplo, a gente realiza o levantamento dos possíveis motivos pelos quais pode ter ocorrido aquela falha. Então, por exemplo, por que ocorreu a falha? Então, a partir dessas respostas, a gente realiza novos questionamentos baseados no porquê e assim sucessivamente, até que todos os níveis de respostas sejam preenchidos. Então, por exemplo, as respostas obtidas após o quinto porquê na sequência, daí a origem do nome da metodologia, são as possíveis causas fundamentais da falha. E cada resposta deve ser analisada e inspecionada de modo a verificar consistência, ou seja, se são ou não causas reais do problema. Então, aí você vai fazendo a análise de cada uma das respostas. Aquelas causas sem constatação de ocorrência,
né? Ou seja, você não tem como constatar a ocorrência dela, não são causa raiz, ou seja, você pode ir em cima delas e o problema não ser solucionado de fato, ou seja, você não chegou na origem do problema. Aí devem ter o estudo encerrado. Então, de posse de todas as causas raiz, né, ou seja, as que foram devidamente inspecionadas, para cada uma delas a gente elabora sugestão para o bloqueio, que deve ser colocadas em prática para que de fato ele seja efetivo. Então, quanto maior o tempo investido nessa etapa, né, mais fácil vai ser a identificação de causa do problema. Então, primeiro é a análise. Então, por exemplo, em uma sala de reuniões com as pessoas envolvidas, a gente define, né, as causas mais prováveis. Então, a gente baseia nas informações coletadas no passo anterior. Então, a gente reduz para o mínimo de causas prováveis e discute, né, quais os possíveis bloqueios, né, para essas causas fundamentais. Depois, o plano de ação. Então, a gente elabora um plano de ação, por exemplo, com os responsáveis, os prazos e as ações claramente definidas. A gente determina itens de controle para cada ação, né, para uma espécie ali de controle do plano de ação, para verificar se ele está executado correto. A execução de fato. Então, eu vou treinar a equipe a executar essas tarefas do plano de ação. Executei, agora eu vou verificar. Vou verificar agora se com o feito o plano de ação executado, se os resultados ali da execução constatou que o bloqueio da falha de fato foi efetivo, ou seja, o problema agora não volta mais, né? Verificar se de fato solucionei o problema, né? Aí solucionou, opa, então de fato aquilo que a gente olhou chegou naquela causa raiz, solucionou, beleza. É aquele então que gera o problema. Opa, então a gente descobriu tal, que tal ação leva àquela falha. Opa, então fazer tal coisa fora do padrão, ou seja, incorreto ou errar, incorreto, fora ali, gera aquele problema. Então achamos a causa raiz, beleza, igual a gente padroniza. Então a partir de agora aconteceu esse problema específico, a gente sabe qual que é a causa raiz. Então na próxima vez a gente já sabe como resolver, resolve de uma forma mais assertiva, mais rápida, e a gente já sabe a padronização, qual o processo a ser feito, qual o padrão a ser seguido. Isso então é feito de uma forma muito mais rápida, né? Já sabendo do problema. E a conclusão, né? Com a conclusão, eu vou analisar os resultados no relatório final, apontando pontos positivos e negativos. Então, eu vou ter uma sugestão de ataque a novos problemas ou de melhorias. Então, em função da complexidade do problema, pode não ser necessário aplicar todas essas etapas, resumindo só um pequeno roteiro, que é identificação, observação, análise e execução. Então, vão ser apresentados aqui, pessoal, alguns procedimentos mais usuais de teste de falha de rotina em compressores, né? E esses procedimentos, só para efeito aí, eles não estão ligados ao então, Só, professor, acho que deu algum problema no áudio aí, viu? Acho que deu problema nele lá. Ele deve ter travado. vai dar
Eu acho que é algum problema com a transmissão aí, professor. Tá cortando o áudio. Não, é, deixa eu só Acredito que seja a resolver internet aí, viu? não, não resolveu dar uma estabilidade meio fora de propósito. Essa plataforma aqui, pessoal, ela é da Departamento Nacional do Senai. Então, isso era para dar esse problema aqui, não. Pode ser do servidor. Deixa eu ver se é. Ah, agora sim. Agora sim. Peraí. Acho que agora sim. Posso compartilhar de novo. Voltou aqui. Normalizou. Sim. Agora voltou ao normal. Aí, agora sim, agora sim. Vamos lá. Bom, então quais são os testes, pessoal, e verificação no compressor? Então, pessoal, mesmo que seja uma verificação de rotina, né? Ou seja, não tem nenhuma falha aparente, nenhum problema aparente, seja simplesmente uma manutenção preventiva, tem que fazer os testes rotineiramente, conforme orientação do fabricante ou os procedimentos da empresa, da indústria. Esses parâmetros operacionais básicos eles têm que ser checados regularmente para verificar o atendimento dos limites estipulados pelo fabricante, manter, né, claro, a integridade e uma vida útil prolongada. Esses parâmetros, pessoal, eles vão variar em função do modelo do compressor e do fabricante. Então, cabendo a ressalva de que as informações técnicas devem prevalecer. E, claro, os procedimentos aqui explicam como fazer a leitura de parâmetros isolados, né? Claro, porém, muitas análises têm necessidade de comparar vários parâmetros de leitura para identificar se essas condições de operação estão de acordo. Então, primeiro, pressão e temperatura de sucção e descarga, né? Então, para a gente verificar esses dois parâmetros, né, pressão e temperatura de sucção e descarga, a gente precisa do bom e velho manifold, né? E além disso, o termômetro nas válvulas de serviço das redes de sucção e descarga que se conectam ao compressor. O manifold, né, pessoal? Esse aqui é o tradicional, mas a gente também tem um digital aí também, que já dá também temperatura, né? Ele dá pressão e temperatura. Só que essa temperatura aqui, no caso aqui é a temperatura de saturação, certo? Então, é em função da pressão medida. Então, ele é só para comparação com a medição real de temperatura, para a gente verificar se não está divergente, por exemplo, por isso que utilizo o termômetro, para verificar se não está muito divergente. Para instalar o manifold, pessoal, eu vou falar aqui, mas como diz, é o serviço básico, né? Então, retirar ali as porcas, né, os capacetes da válvula de serviço, desapertar as porcas das gachetas, deixar as válvulas de serviço para o manômetro, retirar os nipples tampão, instalar os nipples, instalar as mangueiras com os manômetros de alta e baixa e abrir as válvulas de serviço, né, para deixar ali a medição para passar aqui justamente no manifold, né? Bom, então, né, as regras ali de medição de pressão, então usar as mangueiras, né, claro, com a pressão indicada de trabalho, né, não utilizar qualquer tipo de mangueira por pressão própria, não verificar o estado das borrachas de vedação das mangueiras, até porque para não ter vazamento e não dar resultado falseado, não desconectar mangueiras com as válvulas de serviço aberto, que ela dá aquele efeito chicote, além disso você está jogando o fluido refrigerante é, na atmosfera, e se ele for inflamável também tem que se tomar o cuidado. Aferir periodicamente os manômetros do manifold, não usar manômetros de baixa para medir pressão de condensação e não usar manifold para sistemas que utilizam diferentes tipos de fluidos refrigerantes, que pode contaminar o sistema com com óleos incompatíveis. Então, conforme o gás aí, né? Bom, o outro teste aí, pessoal, é a temperatura de
evaporação e condensação, né? Então a gente utiliza os termômetros instalados nas válvulas de serviço, né? Então tanto na sucção ali quanto na descarga, né? Aqui na sucção e na descarga, né? Do evaporador, né? Então tanto do evaporador aqui também quanto do condensador. E aqui, pessoal, a gente tem que colocar os pontos de leitura de pressão, temperatura de saturação e temperatura sensível no circuito de refrigeração. Bom, geralmente tem um esquema também, pessoal. Uma forma de você conseguir entender onde está lá, por exemplo, esses pontos de tomada de temperatura e pressão, utilizando o ciclo de refrigeração, que dá uma noção mais ou menos onde você coloca. Então, no caso aqui, geralmente é na sucção e na descarga. Tomada de temperatura também na sucção e na descarga. Próximo à entrada do evaporador, na saída do evaporador, assim como na entrada do condensador e na saída do condensador, né? Então, onde a gente vê aí as temperaturas de saturação e as tomadas de temperatura também. Bom, pessoal, outra coisa a se testar também é o nível de pressão e temperatura do óleo, né? Então, principalmente os compressores de médio e grande porte, os abertos semi-herméticos. No caso da pressão de óleo, somente será necessário em compressores com sistema de lubrificação forçada, né? Que vou ter um sistema de bombeamento próprio, né? Que é alimentado por bomba, como se fosse um motor mesmo, né? Um motor ali que tem um sistema de bombeamento de óleo. Já nos modelos herméticos, né, ou seja, é uma unidade selada, não tem necessidade de verificação desse parâmetro. Também não tem como adicionar ou substituir o óleo, salvo em caso de vazamento, né? E a periodicidade de verificação desses parâmetros, bem como seus limites, tem que obedecer ao estipulado pelo fabricante do compressor. Também tem que ser atento, por exemplo, a troca de óleo quando aplicável, observando o plano de manutenção de equipamento. Bom, outro teste que a gente faz também, pessoal, é com os parâmetros elétricos, né? Então, muitas das falhas é origem de componente elétrico. Então, também a gente precisa fazer essas verificações periódicas, né? Então, por exemplo, além do motor elétrico, que é o principal acionamento do compressor, outros subsistemas de proteção também atuam nesse equipamento. Então, primeiro, o isolamento elétrico do compressor. Então, primeiro, desliga a alimentação de energia. Removo a tampa de proteção dos terminais, desconecto os cabos e com auxílio do multímetro na escala de resistência mais alta, né, até para não danificar o seu multímetro, você vai fazer o teste de passagem de corrente, medindo todos os terminais em relação à carcaça. Então, um fica, né, um negativo ficando na carcaça e o outro você vai medindo os bornes ali, né. E no ponto de contato com a carcaça, você tem que fazer onde não tem tinta, né? Então você faz o contato no tubo de cobre da sucção. E se indicar a resistência é menor do que 2 mega-ohms, quer dizer que eu tenho falha de aterramento. No caso de compressores herméticos, eu recomendo isso aí, né? Substituição do equipamento. Eu não, né, pessoal? É o fabricante aí. E para outros modelos, dependendo do fabricante, você pode solicitar uma revisão. Claro, esse parâmetro aí, pessoal, vai, né, 2 mega-ohms aqui é estipulado, né, depende muito do fabricante, pode variar aí para mais ou para menos, dependendo do fabricante, construção, tipo, enfim. Aqui é só para um valor de exemplo de referência mesmo. Bom, outro teste que a gente faz também, pessoal, é o teste de enrolamento, né, o teste da bobina do motor elétrico compressor. As bobinas, né, ela vai converter, né, então ela pega a corrente que vem do sistema de alimentação, né, e ela transforma então a energia elétrica no movimento mecânico, justamente para fazer a compressão do fluido. Então ela vai formar um campo eletromagnético. Então para testar essa bobina, então ela gera campo, então eu preciso verificar esse campo eletromagnético.
Então, primeiro, desliga a alimentação do compressor, removo a tampa de proteção dos terminais, desconecto o cabo e com o multímetro eu verifico se a resistência ohmica ela é diferente de zero entre os terminais. Isso também se tem continuidade. Então, eu vou fazer entre os terminais P e C, os terminais A e C e P e A. Então, vou fazer a combinação dos três aí, em que o C é o comum, o P é a bobina principal e A é a bobina auxiliar. Fiz o teste, não tem continuidade entre quaisquer conjuntos terminais, ou seja, substituir. Se for de outros modelos, revisar, né? Fazer a revisão aí. Com relação à resistência elétrica, no caso de compressores monofásicos, some as medições P e C com A e C e verifica se é igual ao medida entre P e A, né? Que é entre P e C é a bobina principal com a comum, depois a auxiliar com a comum, né? Então, somar as medições dos dois e verificar se é igual, por exemplo, da principal com a auxiliar. Vai ter uma tolerância aceitável, isso aí é conforme também fabricante, comparar também com a especificação do fabricante. Tem divergência? Substituir. Se for um sistema maior, né, se for um compressor maior trifásico, aí eu tenho que fazer a resistência encontrada entre as diferentes fases, né? Então, fase 1, fase 2, fase 2, fase 3 e fase 1, fase 3. E todas têm que estar maior do que zero e com tolerância de variação de até 10%, né? Até por não ter aquele desequilíbrio de fase, né? Para não ficar desequilibrado. Então, verifico a tabela de especificação do fabricante. Em caso de divergência, eu substituo o compressor. Então, a nomenclatura foi alterada de monofásico para trifásico. Também pode ocorrer com a variação. E compressor com protetor térmico, pessoal, desliga o equipamento e aguarda o protetor reamar antes de executar as verificações, né? Então, em alguns casos, leva até 1 hora para certificar, então, também verificar a orientação do fabricante. Bom, o outro teste que a gente tem também, pessoal, é o protetor térmico, né? Então, para testar o protetor térmico, eu vou desligar a alimentação de energia do compressor, eu vou remover a tampa de proteção dos terminais, desconecto os cabos e verifico se há oxidação dos terminais e se o disco bimetálico ele está alinhado. Não deve estar torto. E o quinto passo, eu verifico se há continuidade entre os terminais 1 e 3, que é o macho e fêmea, caso seja o modelo 4TM. Caso não haja continuidade, ele deve ser substituído. E o outro, pessoal, é o teste do capacitor, né? Então, primeiro, desligar o capacitor e descarregar em um resistor de 20 kΩ, né? Até para a gente não sofrer essa descarga, né? Então, tomar um cuidado aí com esse capacitor. Então, você provoca um curto-circuito, né? Para evitar sofrer essa descarga elétrica, né? Removo o capacitor, aí depois agora eu meço a capacitância, né? Com o medidor de capacitância, um multímetro adequado. Então, entre os bornes C e H, né? E entre os bornes C e F, que é de capacitância, esse é do compressor e esse é do ventilador. E esse valor medido tem que ser igual ou até 20% maior que o recomendado. Em caso de divergência, o capacitor deve ser substituído. E na própria lateral do capacitor tem lá seus testes, né? Então, os parâmetros de operação e teste. E testa também se o capacitor está em aberto ou em curto-circuito, utilizando um ohmímetro. Então, com suas pontas terminais, se nenhum valor é mostrado no display, meu capacitor está aberto. Caso indique um valor de resistência próximo a zero, ele está em curto. Qualquer um desses casos, substitua o compressor. Então, utilizar, por exemplo, a escala RX20K, né, que é de 20 mil ohms no multímetro. Aí eu posso utilizar do próprio alicate amperímetro, que é mais robusto que o próprio multímetro tradicional de corpo de prova. E por fim aí, pessoal, o teste do termostato, que é o teste de isolamento e enrolamento. Então, desliga a alimentação do compressor, né, alimentação de energia, remove o termostato, gira a chave seletora para a posição desligado. E com o multímetro, encosta os terminais C e E, né, que é o comum e regime, verificar se tem continuidade. Esse teste, então, indica continuidade apenas quando a chave seletora do termostato, a chave dele atinge a posição ligar. Sistemas com aquecimento têm termostato com 3 terminais, né? Então, na posição desligada, indica continuidade entre os terminais C e A, né? Então,
alguns, dependendo aí, alguns desses parâmetros desse teste não se aplicam, né? Claro, não são todos. Aqui, pessoal, é básico, né? Só que, claro, vai variar de fabricante para fabricante, qual tipo de compressor, né? Se é de pequeno, médio ou grande porte que eu estou lidando e qual é o fabricante. Ok, pessoal? É isso aí que eu queria falar com vocês. Alguém com dúvidas, questionamentos? Falar um Ô, pouco professor. sobre a atividade do SAP 1. Claro, né, a atividade 1, se vocês repararam as últimas aí, pessoal, todas as atividades agora, elas estão vinculadas à aula presencial. Então, peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ô, professor. Boa Pode noite, falar. professor. Quem perguntou aí? Sou eu, Tiago, Thiago. pode falar, Tiago. O senhor não corrigiu ainda a atividade de eletrônica aplicada, não foi? Ixi, pessoal, eu vou dar uma olhada lá, eu estou atualizando. De qualquer forma, eu dou uma olhada lá e atualizo para vocês a semana que vem, certo? Beleza. Certinho, Timbu? Mas de qualquer forma, esqueci, não. Abinael, deixa eu compartilhar a tela aí, né? Você perguntou aí da atividade, né? Bom, então qual que é a atividade aí? Então, você vai fazer um relatório, então vamos só entender aqui o processo. Então vamos lá, o proprietário também informou que o profissional anterior foi chamado para verificar o problema desconveniente. Provavelmente estava na compressão do fluido refrigerante que ele não tinha os equipamentos adequados para verificar os parâmetros de trabalho e sanar o problema. Então, o profissional disse ainda que o primeiro profissional, cliente disse ainda que o primeiro profissional informou que o sistema operava com fluido R22 e que o equipamento dá partida, trabalha por uns momentos e desliga em seguida. Bom, então é fazer os testes para verificar se o compressor está trabalhando conforme os parâmetros constantes no manual de operação do fabricante e analisar se é problema mecânico ou elétrico. E então precisa lembrar de enviar o relatório para ser enviado ao fabricante do compressor. Então, o que você vai. Esse caso aqui, Biniel, a atividade está vinculada à aula presencial, porque vocês vão fazer testes mesmo no compressor. Então, o professor lá vai fazer algumas simulações de problema de compressor, vocês vão fazer os testes e fazer as devidas intervenções. Então, tudo que vocês fizeram na aula de relato, vocês vão entregar aqui, certo? Vai ser um relato da aula. Então, essa atividade, de certa forma, está vinculada à aula presencial. Então, você vai entregar aí depois de execução da aula presencial, certo? Claro, se você já tem uma boa noção, já trabalha, já sabe como é que é os procedimentos, se quiser só falar como é que é os procedimentos e falar aí, sem problema, pode se adiantar. Se não, se quiser esperar a aula presencial para depois entregar, também não tem problema nenhum. Professor Anderson, isso já foi executado agora no dia 18, último Foi, sábado passado. foi no último Pro- sábado, né? Bom, então, é isso aí, pessoal. Quem foi na Professor, aula, então professor é só entregar. passou, ele já passou um questionário para a gente fazer o levantamento daqueles parâmetros, a gente já fez já. Pronto, nem precisa fazer relatório, basta entregar então esse questionário que vocês fizeram aí, ou não sei se entregar, já entregar para ele, mas se quiserem fazer um relato de Já, aula aí, já, pelo já. menos, A se gente já quiser, fez sim. Agora ele faz. no momento lá, Anderson, ele dividiu a turma, viu? Aí Entendi. ficou, Então, ótimo, aí. Vê se. ficou uma média de quase 7 alunos aí por exercício, né? Ele dividiu as bancadas lá, mas praticamente esse questionário aí, ele contempla aí eu acho que essa SAP 1. É isso mesmo, de fato é os testes mesmo. Então, por exemplo, tudo que vocês fizeram na aula e quiser relatar aí, pode colocar e fazer a entrega lá, que aí a gente já atribui a nota. O mais importante é entregar o relato. Pode fazer de uma a duas páginas aí, pessoal. Não precisa fazer muito, não. Precisa. Exatamente. Foi um para a parte de medição de compressão,
Alguma coisa mais mecânica e uma outra parte foi a parte de medição, a parte elétrica. Uhum, entendi. Não, mas como falei, Elisa, realmente, vocês vão fazer os testes de fato, vocês fizeram, né, os testes É, mecânico e de origem mecânica e elétrica, isso. para poder então entregar aí. Só fazer um relato de aula aí, pessoal. Uma ou duas páginas no É, máximo aí faz a entrega. Aí já tá ótimo para mim, que não tem problema nenhum. é. O mais Só, importante aí é vocês terem presenciado e terem visto, feito mesmo na prática aí. Certinho? é. Entendeu aí, Ó, Abinael, Elísio? ok. Tudo certo aí? Tudo De bom, eu boa, aqui entendi. tá É porque a tranquilo, gente entregou essa contemplado. atividade ao professor, né? Não, então não É tem porque a gente problema. entregou, né, Abimael? Entregou Pode. ao professor é, já, mas era para a gente tirar uma cópia, porque tem que responder na plataforma do AVA, né? Não, mas pode fazer um relato mesmo, pode ser um relato rápido, foi feito, como eu falei, de uma, duas páginas aí, não tem problema não, tá tranquilo aí, para mim sem problema. Vocês fazendo a entrega ali, tá na entrega eu conseguindo atribuir a nota para vocês, não tem problema nenhum não, sem mau Show de prejuízo aí bola, para professor. vocês. Certinho, pessoal? Bom, então Ok, vou ok, vou ok. finalizando a aula aqui por hoje, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Bom, vou desejar a todos aí, então, uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus aí, até a próxima. Na próxima Obrigado, Professor semana a professor. gente Boa vai. noite, Anderson, professor. só para finalizar, tem Pode. um pedido Oi, meu para o professor, senhor boa dar noite. uma Boa noite. avaliada lá. Eu encaminhei para o senhor no WhatsApp. Assim que o senhor puder, dê uma olhadinha, por gentileza. Não, eu dou uma olhada sim, pessoal. Desculpa que estava em algumas demandas aqui um pouco mais urgentes, mas não esqueci de ninguém, não. Já respondo Tá vocês bom, aí, certinho? ok. Ô, E, professor, pessoal, no caso, bom, essa UC é só uma atividade mesmo, não é isso? isso não é só uma. Ela é uma só porque é Beleza, uma ser bem tranquilo. rápido. Você vê, já finalizou praticamente, né? É, Professor, tá pedindo lá para fazer um grupo de cinco, é? Cinco pessoas, Não, é? aí na verdade sim que é sugestão, aí depende muito do professor, dependendo ali do laboratório, mas é uma sugestão mesmo, sinceramente não precisa seguir, não. Pode pôr, você está falando desse daqui, esse do relatório aqui, pessoal, se vocês quiserem também colocar em grupo também, aí só que cada um tem que responder no individual, né? Pode, sei lá, se vocês quiserem fazer aí, se juntar para fazer também, pode sem problema, tem restrição também com isso não. Certinho, pessoal? Bom, então, mais alguém, pessoal? Valeu, professor. Bom, Até a próxima. então é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, professor. Até, Boa professor. noite, professor. Até a Vamos próxima descansar aí. semana. Noite aí, Boa noite, pessoal. Até a professor. próxima semana. Boa noite. Valeu.